Então, iniciando aí, pessoal, a aula do dia 10/11, conta das sociedades anônimas. E o tema hoje é governança corporativa e conversão das demonstrações contábeis em moeda forte. Deixa eu subir aqui o nosso cronograma, só para mostrar para vocês aqui o que eu estou planejando fazer. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, pessoal. Subiu a tela aí do cronograma? Subiu. Tá, então o que nós vamos fazer aqui, ó? Hoje nós vamos falar aqui uns conceitos de governança corporativa, que a seção 4, a unidade 4, as seções da unidade 4, são muito voltadas para a governança corporativa. Governança corporativa é administração, gestão, né? De um modo geral. Então, eu condensei aqui os principais conceitos de governança corporativa, que a gente fala, ficar 2 aulas só para trabalhar com conceitos teóricos de administração, eu acho que não ia ser bacana não, sabe? Então, eu preparei hoje um anexo à governança corporativa, além da governança corporativa, que é a conversão das demonstrações contábeis em moeda estrangeira. Eu acho que é um tema prático e interessante. E na semana que vem, aí nós faríamos aí um trabalho de revisão geral de toda a nossa parte prática da disciplina. A parte teórica, eu acho que não. Eu posso até colocar aí algumas 2, 3 questões da parte teórica. Mas aí eu vou vir refazendo aí tudo que a gente viu de parte prática e faço uma revisão, passo o material com vocês dessas questões com antecedência, né? Pelo menos aí uns 2 dias de antecedência, e na sequência aí a gente faz a nossa aula da semana que vem resolvendo essas questões práticas, que é o preparatório para avaliação oficial. Fica bom assim, pessoal? Sim. Sabe por quê? Porque senão, o João, ia ficar assim, 2 aulas só para falar de conceitos de governança corporativa. Eu acho que não é um tema que necessita de 2 aulas para falar sobre esse assunto, sabe? Que é a seção 4, unidade 4 lá. Ok? Então, beleza. Então, assim, vocês vão receber aí, vamos ver aqui, na quarta, na segunda, tem um feriado, né? Eu passo até segunda-feira, no dia do feriado, na segunda-feira, eu passo essa atividade, 10 questões, é como se fosse uma revisão para a nossa avaliação oficial 2, ok? E aí a gente resolve essas questões na nossa aula da próxima semana. Muito bom. Então, vamos lá. O povo já tá ganhando aí, já? Vamos lá. Subiu aí? Sim. Ótimo. Então, unidade 4, aspectos gerais de governança corporativa. Bem, pessoal, governança corporativa, essa terminologia, né, governança corporativa, nada mais é que um sistema, um processo de gestão, né, onde as ações da organização são dirigidas, monitoradas, né, incentivadas pelos gestores. De uma certa forma, é como se fosse um sistema de gestão que envolve aí, né, toda a parte administrativa, desde o conselho de administração, diretoria, os órgãos de fiscalização, né,
os sócios, né? E todas as demais partes interessadas naquela organização. Mas para que isso tivesse um parâmetro, né, para analisar assim, o nível de governança corporativa das empresas, existe umas práticas, né, os princípios básicos da governança, que são recomendações bem objetivas, são inclusive pontuadas, né, nós vamos ver daqui a pouquinho, na Bolsa de Valores, e essas recomendações, elas estão alinhadas aí, né, no sentido de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo, ou seja, fazer mais com menos, né, e facilitando aí o acesso de recursos dessa empresa, mostrando que essa empresa tem qualidade de gestão, né, que essa empresa tem uma perspectiva de longevidade nos seus negócios, né? Então, a governança corporativa nada mais é que alguns princípios básicos, né, que são trabalhados na gestão das empresas, aonde isso se reflete, obviamente, nos resultados, né? E aí é possível medir, né, o nível de governança dessas organizações, né? Isso é muito voltado para sociedades anônimas, obviamente, né? Os princípios básicos, né, da governança estão citados aí no chamado Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, né? Se vocês realmente tiverem interesse em aprofundar um pouco, assim, conhecer melhor um pouco sobre esse tema, tem o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele tem uma página, né, um site, e lá você tem acesso a todo tipo de informação no que se refere a essas boas práticas de governança corporativa, né? O certo é que as práticas, né, esse código das melhores práticas de governança corporativa, eles atendem tanto o aspecto interno, né, as partes interessadas, tanto interna quanto externamente ao negócio, né? Então, quais são os pilares aí dos princípios básicos de governança? Primeiramente, a transparência, né? Não é para ser diferente, né? Que a gente pode entender como sendo transparência com base focada em governança seria a empresa apresentar, né, além, né, daquilo que é obrigatório, que são as demonstrações contábeis como um todo, balanço patrimonial, né, demonstração de resultado, fluxo de caixa, DMPL, enfim, os relatórios contábeis, né, propriamente ditos, relatório da administração, relatório de parecer da auditoria externa, né? Além dessas obrigatoriedades, a empresa ir um pouco mais além, né? Ela apresenta também a forma com que ela está gerenciando os seus negócios e apresenta isso em forma de relatório, né? Então, um dos princípios básicos da governança é exatamente o aspecto transparência, né? Quer dizer, todas as partes interessadas saberem o que está acontecendo, né? Quais são as ações que estão sendo implementadas pela empresa. O segundo princípio básico seria o da equidade, né? Que é tratar equidade, né? Tratar de forma justa, isonômica, né? Igualitária, né? Todas as partes interessadas no negócio. Aí vai do sócio aos funcionários, né? No sentido dos deveres e direitos, né, de cada uma dessas partes ser bem definido, né, pelos gestores, né? O terceiro ponto básico aí da governança seria a prestação de contas, né? Não é para ser diferente, né? Prestação de contas, né, para os acionistas, né? Talvez fosse o momento mais importante, né, que é mostrar os resultados, né, obtidos pela empresa ao longo de determinado tempo, né? Então, a prestação de contas tem que ser clara, concisa, compreensível, tempestiva no tempo certo, né? Porque é através dessa prestação de contas que os acionistas, os gestores vão poder nortear, né, as suas ações de futuro, né? Então, esse é um ponto importantíssimo aí da governança. Responsabilidade corporativa. Aí, a própria terminologia está dizendo também, a responsabilidade corporativa, né?
é a responsabilidade da empresa com outros elementos, fatores ambientais, fatores humanos, fatores sociais, né? Financeiros, obviamente, né? Ou seja, leve em consideração todos essas partes, né? Que direta ou indiretamente estão influenciando aí na gestão e nos resultados, né? Que estão sendo alcançados pelo negócio, né? Então, a gente pode entender que desses 4 princípios básicos que dão norte para a governança corporativa. Então, quando você vai analisar qual que é o nível de governança, né, daquela empresa, você vai se basear desses princípios básicos que a gente citou aí. Bom, agora, como é que se mede isso? Assim, até onde isso é importante para as companhias abertas, né, de um modo geral? Bom, isso é importante para as companhias abertas porque tem um indicador, né, alguns indicadores, né, que são formalizados e formatados pela Bovespa, né, pela B3, e que tratam o nível de governança das companhias, né? Então, nós temos aí os principais, né? Existem outros aí, para aquelas empresas que estão, né, inserindo o seu capital em bolsa de valores, mas, assim, aquelas que já estão dentro, né, do mercado de capitais, elas são analisadas e medidas sobre 3 níveis aí, principais. O nível 1, nível 2 e o chamado novo mercado, né? Que envolve uma série de outros elementos aí de tecnologia. Mas, enfim, o nível 1, né, a gente pode citar aí, são aquelas empresas que já realizaram, né, a abertura do seu capital em bolsa, mas precisam ainda melhorar a sua capacidade de comunicação e transparência ao acionista, né, e às partes interessadas, né? Então, seria o nível básico daquelas empresas que, claro, vamos entender aqui, pessoal, que governança corporativa vai além, né, do que é obrigatório, do que é legal, do que é ético societariamente, né? Ele vai além disso, né? Por isso que a empresa que tem instalado, né, princípios de governança corporativa é uma empresa que realmente está preocupada aí bastante preocupada com a continuidade dos negócios, né? Quer dizer, além de dar resultado, ela quer ofertar mais para a sociedade, né? Então, por isso que ela entra dentro dessa análise, né, dos processos aí. Bom, nível 1, então, nível básico, né? O nível 2, aí você, como se tivesse já, né, melhorado o seu nível, né, de transparência, sua capacidade de comunicação, aí você já avança, né? Quer dizer, outras exigências, né, já são trabalhadas nesse nível. Por exemplo, auditoria interna, né? A divulgação das políticas que têm afetado as decisões, né? Ou seja, mostrar por que foi tomada determinada decisão em relação a uma determinada ação da companhia, né? Então, você vai aumentando aí o seu nível de transparência, né? De informação. Então, tem empresas que estão no nível 1, tem empresas que estão no nível 2, né? Então, quanto maior o nível, mais, obviamente, demonstra mais capacidade, né, de organização, de planejamento de gestão. E o chamado novo mercado, né? Esse a gente chama o nível mais alto de governança corporativa, né? Aí, nesse aqui, ele já coloca alguns parâmetros obrigatórios, por exemplo, presença de 20% dos conselheiros, que os conselheiros sejam independentes, né? Porque, por exemplo, imagina uma companhia aberta de grande porte, que tem empresas aqui, filiais no exterior, enfim, tem toda uma política interna lá para eleger o diretor-presidente, eleger os conselheiros, né, o conselho de administração, eleger o conselho fiscal, né? Quer dizer, existe toda uma política interna dentro do negócio, né? O nível o que a gente chama de novo mercado, ele já coloca algumas imposições, né? O que está aí, por exemplo. Uma delas é essa aí, ó. Presença de 20% dos conselheiros sejam independentes, né? Ou seja, são pessoas que não necessariamente estejam vinculadas àquele negócio, né? Então, estão fora daquele cômputo, né? Isso torna mais, como se diz, mais efetiva, enfim, a responsabilidade, né, da empresa torna-se maior, porque ela está aí apresentando os seus resultados para aqueles que estão fora do próprio negócio aí, né? Divulgação mensal dos valores imobiliários, né? Criação de áreas de compliance, né?
e questões relacionadas ao compliance, né, que é uma reunião aí de todo aspecto, né, fiscal, contábil, gestão, enfim. E a grande diferença é que essa empresa só pode emitir ações ordinárias, né, ou seja, com todas as ações que fazem parte do capital social daquela companhia, elas têm direito a voto, né? Ou seja, ninguém fica de fora, né? Então, todo mundo que tem ação daquela companhia, ele tem direito a votar, a ser convocado para as reuniões, né? E votar sobre enfim, prestação de contas, né? Aprovação de balanço, essas coisas todas que estão dentro de uma obrigatoriedade de uma sociedade anônima. Muito bem. Um dado importante aí da governança, e agora vai de encontro com o que a gente vai fazer de forma mais prática, seria nesse processo, né, de convergência aí dos padrões internacionais e governança corporativa, essas duas expressões, né, padrões internacionais de contabilidade e governança corporativa, eles surgiram mais ou menos na mesma época, isso como forma de incentivar, né, a entrada de recursos, né, estrangeiros, né? Vamos entender que o Brasil é um país muito dependente, né, de capital estrangeiro, né? Nós dependemos aí de recursos externos, né, para poder promover a nossa economia, né? Nossa economia é muito fragilizada, é uma economia muito forte, né? Nós estamos entre as 10 nações mais ricas não, mas 10 nações onde gera mais fator econômico, né? Onde gera riqueza. O Brasil é muito forte, só que nós temos problema de desigualdade de distribuição de renda, né? Uma série de situações aí que tem que ser trabalhadas, né? O certo é que nós precisamos de capital externo, né? Nosso povo não tem poupança interna. Então, a gente precisa que investidores, né, estrangeiros invistam nos nossos negócios. E, para isso, torna-se importante, ou, na verdade, não é que torna-se importante, né? É quase uma obrigação das companhias, né, que estão voltadas, né, para a demanda de capital externo, terem as suas demonstrações publicadas em moeda forte, né? Ou seja, transformadas em dólar, ou vice-versa, né? Companhias que têm a sua matriz no exterior e que trabalham, que têm empresas aqui no Brasil também, né? É importante que a gente faça uma equalização dos valores, né, dos números, colocando dentro de uma base só, né? Uma base só. E para isso a gente tem aí uma técnica, né, de converter as demonstrações contábeis em moeda estrangeira, né? De dólar para real ou de real para dólar. Então é isso que é a nossa. Aí nós vamos para a parte 2 aí do tema, que é a transformação das demonstrações contábeis em moeda forte. Muito bem. Deixa eu sair daqui. Bom, agora eu vou abrir aqui. Eu tenho aqui um exemplo prático, né, dessa transformação. No caso aqui, eu trouxe de real para dólar, pessoal, porque assim, de dólar para real só muda o fator de conversão, né? Qual moeda que você está trabalhando. Como o dólar é a moeda mais forte que o real, né? Então, achei mais interessante trazer um modelo de dólar para real, né? Quanto que representa X dólares em reais. Então, aqui, ó, vocês vão me acompanhando aí, que logo em seguida, eu acho que assim, vai dar até para a gente fazer aqui mesmo na aula, temos tempo, né? A turma está menor hoje. E, olha, deixa eu mostrar aqui, ó. Que logo depois que eu mostrar como é que funciona essa conversão, nós temos aqui uma atividade que eu até marquei para vocês me entregarem aqui no dia 17 de novembro. Mas eu acho que a gente consegue fazer aqui hoje, ainda apresentar hoje ainda aqui. Eu não fiz, não, mas a gente pode fazer aqui. Perfeito? Então, vamos entender aqui. Quem está aí está conseguindo acompanhar aí, pessoal? Qual que é a perspectiva aqui? Sim. Então, tá. Então, nós vamos fazer juntos essa aqui, vou mostrar como é que está aqui, e aí depois eu dou um tempinho e eu faço também, a gente vai fazendo juntos aí a atividade, que aí não precisa vocês me entregarem aí no dia 17, a gente já faz hoje mesmo. Vamos lá. Então, o que nós temos aí, ó? Temos aqui um balanço patrimonial,
ativos e passivos, né? Bom, é claro que você fala, mas peraí, está muito pequenininho, podia ter mais umas 7 contas. Gente, aqui são as contas, ativos monetários e não monetários. As demais contas, a forma de fazer é essa aqui. Então, eu poderia colocar um balanço aqui com inúmeras contas, né, de ativo, caixa, bancos, aplicação financeira, enfim, clientes, que o resultado, a forma de convergir é o mesmo. Então, eu coloquei menorzinho para a gente ganhar em tempo no que se refere assim, à forma de fazer a conversão, né? Depois, se for o caso, a gente passa em um balanço grande aí para vocês fazerem, se for necessário. Mas eu acho que não é necessário, que dá para entender perfeitamente como é que funciona. Então, temos aí, ó, do lado ativo, caixa e máquinas, aí, ó, um item monetário, caixa, poderia ser aqui clientes, aplicação financeira, né? E máquinas, poderíamos acrescentar aqui estoques, também é não monetário. Então, temos um item monetário e não monetário. A depreciação acumulada. E do lado do passivo, temos aí o capital social e lucros acumulados. Ah, mas peraí, não tem passivo circulante? Quer dizer, o passivo circulante aqui, o critério de convergir vai ser o mesmo aqui que a gente vai fazer do ativo. Vocês vão ver aqui como é que é. Então, teríamos lá. E uma DRE. DRE é receita, despesa e depreciação. São os elementos que são trabalhados na DRE. Ah, mas espera aí, as despesas, tem despesa administrativa, despesa com venda, despesa com, enfim. Independente de quais as despesas que você tem, o critério de convergir é sempre o mesmo, né? Que é pelo dólar médio. Nós vamos fazer aqui, vocês vão perceber. Então, mesmo que eu tivesse uma DRE gigante, o critério é o mesmo. Vamos lá. Bem, a gente precisa de umas informações adicionais aí para poder fazer essa conversão. A primeira informação, capital formado em 30/5/2000 em X0. Vamos entender que o balanço aqui é de X2, X1 e X2. X0 é o período anterior a esse da publicação aqui. Então, capital foi formado em 30/5/X0, né, no período anterior. As máquinas foram adquiridas aqui em 6/8/X0, ou seja, elas já existiam quando nós abrimos aqui o balanço de X1. E os lucros acumulados em 31/12/X1, conforme a conversão anterior, eu tenho aqui apontado um saldo de 15 mil, 15 mil dólares, 15 mil dólares. Reais, não, desculpa, 15 mil reais. Aqui, ó, 15 mil reais, está aqui, ó, lucros acumulados, 15 mil reais. Beleza. Bom, quais são as taxas de câmbio que estão sendo utilizadas aqui, ó? Então, tem lá, em 30/5/X0, a taxa de câmbio é a cotação mesmo, né? Cotação do dólar naquela época. E por que é o dólar? Em qualquer conversão, você pode fazer a conversão em qualquer moeda, né? O ien, né? Que é a moeda japonesa, pode fazer pelo franco, enfim. A moeda é o que você que vai optar qual que é a moeda que você vai escolher. Mas, assim, como se trata de... as companhias abertas, quando elas fazem a conversão, elas fazem pelo dólar, porque o dólar convencionou-se, né, que o dólar é a moeda forte, né, onde todas as movimentações do mundo inteiro elas são lastreadas, né, na moeda norte-americana. Então, o povo é danado, eles são fortes mesmo, né? Então, a gente vai utilizar aqui o dólar como padrão monetário. Então, temos aí as taxas aí, ó. 30/5/X0, 2, 6/8/X0, 2,20, 31/12, 2,50. A média de X2 que a gente vai utilizar aí para DRE é 2,70. E 31/12/X2, R$ reais. Beleza. Então, vamos descer aqui. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui, ó? Esses valores aqui, ó, temos aí, ó, balanço inicial de 31/12/X1. Então, só voltar aqui um pouquinho para vocês enxergarem. Vamos pegar só X1 aqui, ó, fechou em 26 mil reais. Está lá, ó, buscado aqui, ó, caixa 5 mil, máquina 25 mil, depreciação 4,
Capital 20, lucros acumulados 6. Está aqui, ó. 5, 25, 4, 20 e 6. 26 mil reais. Vamos lá. Vamos convergir aí. O caixa, máquina e depreciação, a gente vai utilizar o dólar da data de fechamento, né? Então, 31 do 12 de X1, olha lá, ó. 31 do 12 de X1, o dólar foi cotado a 2,50. Então, fizemos a conversão, 2,50. Então, se eu multiplicar 5 por 2,50, que é o dólar, eu vou ter lá um valor em reais de 12.500. Se eu tivesse essa publicação aqui, fosse fazer a transformação para o dólar, eu ia aplicar, ao invés de multiplicar aqui, eu ia dividir, né? Muito bem. Então, 12.500. E aí vai, ó, máquina, 25 mil, a taxa de 2,50, 62.500. Depreciação, 4 mil, negativo, 2,50, 10 mil. Capital social. Capital social, tem um parêntese aqui, ó, ele é convertido pela taxa histórica. Então, nós temos aqui, ó, que o capital social, ele já vem de período anterior, né? Então, vamos lá, o capital social foi formado em 30 de 5 de X0, e a cotação é de 2 dólares. Então, no caso aqui, ó, multiplicamos 20 mil reais, desculpa, 20 mil dólares em reais, multiplicamos por 2, deu 40 mil reais, né? A cotação aqui é de 2. Os lucros acumulados, aqui, ó, aí tem uma situação aqui que é o seguinte, ó, é o lucro acumulado inicial obtido pela conversão anterior. Então, nós tínhamos aqui uma informação que é essa, ó, lucros acumulados em 31 de dezembro de X1, conforme conversão anterior, 15 mil reais, né? Se a gente fizer a conta aqui, ó, vamos ver aqui, ó, 15 mil reais por 6 mil, nós vamos achar os 2,50. 2,50. Mas aqui é a informação que tem que ser trabalhada lá, né? Você fez a conversão com base na moeda de 2,50, que é a moeda de fechamento lá. Muito bem. Ajuste na conversão. Mas espera aí, de onde você tirou esse ajuste na conversão, pessoal? O ajuste, ele é o resultado do que você encontrou lá no ativo, menos o que você encontrou na conversão no caso aqui, do capital social em lucros acumulados. Então, 65 mil reais menos os 55 mil reais é o ajuste na conversão. Nós vamos ver lá na frente, daqui a pouquinho, a gente tem que fazer a abertura desse ajuste acumulado na conversão aqui. Mas, nesse primeiro momento aqui, como é X1, o ajuste é a diferença entre o que você tem no ativo e entre o que você tem no PL. Simples assim. Então, você tem lá 65 menos 55, 10 mil, que é o ajuste da conversão. Então, convergido aí, X1. Feita a conversão de X1, vamos fazer a conversão da DRE em X2, né? Quer dizer, o lucro apurado no exercício de X2. Então, se a gente voltar um pouquinho lá em cima, ó, para vocês enxergarem de onde está tirando, ó. Então, tá aí a DRE. Dólares, né? 40 mil, 28 mil de despesa, 2.500 de depreciação, e aí o resultado de 9.500 de lucro. Tá aqui, ó. Bom, no caso da demonstração de resultado, você vai pegar a média do dólar, média de cotação do dólar. Aí você fala, mas faz sentido isso? Faz muito sentido, porque, olha só, balanço patrimonial, a gente usa como base o dólar da data de fechamento, né? A cotação do dólar no momento em que você está entregando a demonstração de contabilidade, as demonstrações contábeis. Uma característica diferente aí é no caso do capital social, que ele foi formado em períodos anteriores, né? Tá. Agora, na DRE, vamos pensar que essa receita e essa despesa, e a própria depreciação, elas incorreram ao longo de todo o período, né? Então, faz sentido você utilizar a média do dólar, exatamente porque você teve diversas cotações, né, ao longo de um determinado ano, né? Então, você está pegando aqui a média do dólar do período. Aí você fez lá, ó, receita, 40 mil.
multiplicou pelo dólar de 2,70, 108 mil. E aí vai, ó, despesa, 28 mil. Multiplicou por 2,70, 75,600, depreciação 2,500, multiplicado por 2,70, 6,750. Tá aí. Em dólar, você teve um lucro de 9.500 e em reais, você teve um lucro aí de 25.650. Pronto. Então, você fez a conversão de X1 e fez a conversão da DRE de X2. Agora, vamos fazer a conversão de 31 de dezembro de X2. Tá aqui, ó. Esses dados aqui, ó, esses 35.500, olha lá, vamos buscar lá. Olha lá, ó, 35.500. É a data que você apresentou o balanço em dólar em 31 de dezembro de X2. Pronto. Qual que é o dólar, a cotação do dólar na data da entrega dessa demonstração? 31 de 2x2. Cotação de R$3. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês enxergarem. Está lá a cotação, lá. 31 de 12 de X2, R$3. Pronto. Então, como teríamos aí, ó? Então, o caixa, 17 mil vezes 3, 51. Máquinas, 25 mil vezes 3, 75. Depreciação, 6.500, 3, 19.500. Fechamos aí 106.500. O capital permanece o mesmo, né? Que é com base na data, né? Da formação do capital, tá vendo? Que o capital social não mudou. É 40 mil aqui, em reais, continua aqui os mesmos 40 mil em 31 de 12 de X2. E assim ele permanece. Agora, os lucros acumulados, esses lucros acumulados aqui, ó, vou pegar aqui, ó. Você tinha lá, ó, lucros acumulados. Você tinha 6 mil, você tinha 15 mil em reais, certo? E agora, você tem mais 9.500. 9.500 com a cotação do dólar de dólar 9.500. Deixa eu fazer aqui, que essa aqui não tem abertura, não. Vamos ver aqui, ó. 9.500. Opa. 9.500. Então, peraí. 26.650. Deixa eu ver se já está aqui, ó. 25.650. Com mais 15 mil. Olha lá, ó. Então, você tem aqui, ó, 25.650, que é o lucro líquido aqui, convertido, com mais os 15 mil que você tinha lá de lucros acumulados no período anterior, você achou os 40.650. Bom, agora, os 25.850, aí é o ajuste da conversão, é o ativo menos o capital aqui e o lucro acumulado. Aí você vai encontrar os 25.850 para fechar os 106.500. Aí você fala, mas, pô, aí tudo caiu para ajuste, eu não tenho que demonstrar isso de forma aberta, não? Sim, você tem que abrir esses 25.850, ó. E aí está logo em seguida aqui, ó. Aqui, ó. 25.650. Você tinha um saldo final de 25.650, o seu ajuste, e o saldo inicial de 10 mil reais. Estão lembrados? Lá em X1, aqui, ó, fechamos com 10 mil, aqui, ó, 10 mil, ajuste da conversão em X1, e agora nós fechamos com o ajuste da conversão 25.850. Então, essa diferença de 25.850 para 10, 15.850, eu tenho que abrir, né? Você tem, obrigatoriamente, você tem que abrir para mostrar de onde que veio esse ajuste, enfim, lançado lá na sua apresentação das demonstrações contábeis convertidas. Então, nós temos lá, vamos fazer essa abertura. Meu PL inicial foi de 26 mil, né? 26 mil dólares. Aí nós fizemos, como ele foi em X1, o PL inicial, a cotação do dólar era de 2,50. Então, 26 vezes 2,50, 65 mil reais. Em 31 de 12 de X2, está aí, ó, 26 mil reais
vezes 3, 78 mil reais. Aí você tem aqui, ó, a diferença entre o PL inicial, pela cotação do dólar, do início, que foi de 2,50, e agora que é de 3, você tem uma diferença, né, entre as taxas aqui de 13 mil reais. E o lucro, o que nós tínhamos lá? 25.650. De onde está sendo tirado isso, pessoal? Daqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. 25.650, ó, lucro. 25.650. E 9.500 na cotação de 3. E quando a gente fez a conversão aqui do lucro, a gente fez por 2,70, que é a média. Só que lá no fechamento, o dólar da data de fechamento foi de 3, né? Então, a diferença entre os 2,70 e que foi a média que você utilizou para converter a demonstração de resultado, e 3, que é o dólar na data de fechamento, essa diferença foi de 2.850. Aí, olha, 13 mil mais os 2.850, você chega no 15.850, que é a diferença aqui, ó, que você encontrou entre o ajuste de X1 e o ajuste de X2. Ou seja, é só para você verificar que com isso você consegue identificar que 13 mil reais, né, essa diferença foi em função da cotação do dólar sobre o total do PL. E sobre o lucro do exercício, você teve aí uma diferença de 2.850, que é a diferença entre as taxas, né, média que você utilizou e a taxa de fechamento, que foi a taxa de 3 dólares. Né? Muito bem. Aí você apresenta as demonstrações com base nessas conversões aí que a gente fez. Então, qual que é a ideia, pessoal? Que a gente faça conversão aí na prática dessa atividade que eu passei para vocês aí. Vamos fazer aqui, e aí a gente já apresenta o resultado? Pode ser? Eu fiquei muito confusa, viu? Não entendi direito, não. Por isso que assim... Um na cabeça que é, Tadeu. Não, tem coisa que só fazendo mesmo, gente. Parte prática, né? Não tem, assim, não tem como ser diferente, né? Como a gente está online, não é aula presencial e tudo, então a gente pode fazendo, vou dar um tempo assim, um pouco maior, né? Só 19h50, e aí a gente depois vem fazendo a correção. Mas tem coisa que só quando se você, né, manuseia mesmo os dados e a gente vai corrigindo. Certo? Vamos fazer? Ok. Então, aqui, ó, vou marcar aqui, ó, 19h50, um tempinho maior, né, para vocês poderem fazer isso aí no computador de vocês, enfim. E aí, às 20h30, eu abro aqui de novo e a gente vem corrigindo. Pode ser? Beleza. Beleza. Tem coisa que não tem jeito, a gente tem que fazer mesmo, só mão na massa mesmo. Então, combinado. Daqui a pouquinho a gente volta e eu faço a correção. Vamos lá.
Gal ganhou. Gal ganhou aí, é? Eu acabei de escutar o povo gritando aqui. Tá avançando lá pro Gal. Vocês estão fazendo aí, né? Eu estou fazendo o meu aqui também. Tamo.
Pessoal, eu consegui terminar aqui. Aí eu vou esperar mais esses 6 minutinhos aí para abrir para vocês aqui, ok? Vocês conseguiram? Tá avançando aí? Ok, Tadeu. Bacana. Eu não tô avançando, não, pessoal. Tô perdida. Não, tranquilo. Eu coloquei agora de uma forma aqui, numa tabela mais curta. Eu tenho certeza que você vai entender. Vou abrir aqui daqui a pouquinho. Tudo bem? Tá bom.
Posso abrir aqui, pessoal? 2030? Pode. Vamos lá. Alguém conseguiu chegar até o final aí? Ó, Tadeu, eu não consegui fazer aquele cálculo lá do ACC, não. Tá, então vamos lá. Entendi muito bem. Eu tenho ele aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui. Olha só. Consegui colocar, tá juntinho assim, mas pelo menos dá para ficar na mesma tela. Deixa eu ver aqui se eu diminuo só essa. Peraí. Vou de outra cor aqui. Vocês estão conseguindo visualizar a tela inteira aí? Sim. Sim? Sim. Então, olha lá, vamos lá. Então, nós temos aí o balanço, né, de 31/12/2019. Eu nem mudei as taxas, não, pessoal, para não ficar... Não, seria só questão de... Coloquei os mesmos R$ 2,50, R$ 2,00, as médias, até para vocês acostumarem, hein, como é que faz. Ficar mudando taxa aí é só complicar desnecessariamente. Então, vamos lá. Está aí o balanço de 2019, ativo e passivo. Deixa eu tirar aqui esses pontos embaixo aí. Aí, ó, acho que vai ficar melhor. Pronto. Então, lá, caixa, $10 mil, equipamentos, $45 mil, e aí sucessivamente, né? Então, fechou lá em... Nosso balanço fechou em 49 mil. 49 mil. Pronto. Utilizamos aqui a taxa de 2,50, que é a taxa de fechamento aqui, ó, em 31/12/2019. Então, simplesmente fizemos uma conversão. 10 mil vezes 2,50, 25 mil. 45 mil vezes 2,50, que é a taxa de 31 de dezembro de 2019, 112.500. 6 mil vezes a taxa de 2,50, 15 mil. Então, fechou lá em 122.500. Pronto. Na sequência, capital social, 40 mil. A data da formação do capital social, a gente utilizou a taxa de R$2, de $2, porque isso foi informado lá. Aqui, ó, foi informado aqui, ó. O capital foi formado em 30/6/2018. Em 30/6/2018, a cotação do dólar era de R$2. Então, por isso que está lá R$2. Ó. 40 vezes 2, 80 mil. Lucros acumulados. Ó, Tadeu, Oi. equipamentos não é 2,20, não? A taxa? Oi? A parte de equipamentos lá, ó. Não, porque, na verdade, aqui, ó, ele foi adquirido em 2018, né? Nós estamos fazendo aqui o fechamento de 2019. Se você estivesse fazendo 2018 aqui, aí seria de 2,20 mesmo, que é a data da aquisição do equipamento. Mas como é balanço de 2019, perfeito? Ah, sim. Ok? Aí é a data de fechamento de 2,50. Oi? Só para confundir a gente. Não, é técnica mesmo. Se fosse o balanço, faz sentido. Ó. Se fosse um balanço encerrado em 31 de dezembro de Não, 2019, sim. você ia utilizar os 2 anos, porque foi num período que você adquiriu. Como agora você está em 2019, você está usando a data de fechamento. Tá tranquilo aí. Entendi. Usou aí os 2,50 e tal. R$2, 80 mil. Lucros acumulados, aí, olha, a gente usou aí a taxa de 2,50. Vou até colocar aqui, ó, 2,50. 2,50. Pronto. Data de fechamento. 22.500. Então, se nós somarmos aí 80 mil com 22.500 e verificarmos a diferença do ativo 122.500, nós temos um ajuste na conversão de R$20 mil. Vou grifar ele aqui.
em 2019. Vou colocar de outra cor aqui, só um minutinho. E depois eu publico para vocês lá. Pronto. R$20.000. Então, fechamos aí em reais 2019. Vamos para 2020. 2020, a cotação era de $3, né? Tá lá, ó. $3 a taxa. Então, 21 vezes 3, 63. 45 vezes 3, 135. 8.000 vezes 3, 24. Fechou em 174. O capital permanece com a taxa de 2, 80.000. E aí, ó, os lucros acumulados, ó, nós tínhamos aqui lucros acumulados 22.500. 22.500. Quando nós fizemos a conversão aqui da DRE, está logo embaixo aqui, ó. A gente usa a taxa média. Foi de 2,70. Nós encontramos aqui um lucro líquido, então, em reais. Deixa eu alterar ali. De 24.300. Que a taxa, a gente tem que usar a taxa média, se não a taxa do final do ano lá. Na DRE, você usa a taxa média. Faz sentido que a taxa média, porque você formou esses valores aqui de receita, despesa, depreciação ao longo do ano. São diversos meses onde a taxa variou. Ok? Faz sentido. Ok. Então, você usa aí a taxa média de 2,70. Então, aí vai lá. 73, 2,70, 197, aí sucessivamente. Nós vamos encontrar aí 9.000 vezes 2,70, 24.300. Esse lucro acumulado aqui em cima, aqui, ó, é o resultado de quê? Dos 22.500 do período de X1 mais o lucro de X2, 24.300. Chegamos lá em 26.800. Ok? Não entendi, não. Essa parte aí do lucro acumulado, você usou a taxa média. Não, aqui, vamos lá. Vem cá. Para você encontrar a taxa, veja bem, você converteu a sua DRE à taxa de 2,70. Receita, despesa, depreciação e o próprio lucro, né? Você usou 2,70. Aí você encontrou 24.300. Tudo bem? Sim. Até aí? Tá. Então, veja bem, o seu lucro em reais de 2020 é 24.300. Você encontrou. Fechado? Fechado. Se você tinha em X1 22.500 e o lucro em X1 não. Se você tinha em 2019 lucro acumulado 22.500, se você somar com o lucro do exercício de 2020 24.300, você vai achar os 46.800. Entendi agora. Fechado? Fechou. Beleza. Deixa eu tirar esse aqui. Isso. Pronto, 46.800. Então, agora vamos lá. Ó. Você tem 80.000 no capital, mais 46 de lucro acumulado. E o seu ativo fechou em 174. Você pegar lá 174 menos 80 menos 46.800, você vai encontrar 147.200, que é o ajuste da conversão para você fechar seu balanço lá em 174, ok? É assim mesmo que faz, é um menos o outro. Total do ativo convertido, menos o capital, no caso aqui, menos o lucro acumulado. Quer dizer, seu ajuste foi de 47.200. Aí lá embaixo a gente tem ele aberto aí, de onde que veio essa diferença desse ajuste. Mas fechou aí o balanço, convertido. Fechado aí, pessoal? Entendi agora. Tá. Agora Fechou deu lá. para entender. Beleza. Aí, agora, vamos lá para a abertura desse ajuste aí. Então, ó, a primeira abertura que a gente faz é em relação à cotação do... Não, primeiro, peraí. Primeiro, vamos ver lá. Ó. O ajuste do saldo do lucro acumulado do ajuste da conversão em 31 de dezembro de 2020, foi de 47.200. Está aqui, ó, 47.200. Você encontrou lá no ajuste 47.200. E o que você tinha lá no início do período anterior
20 mil reais. No final, né, do período anterior, 20 mil. 20 mil. Então, 47.200 menos os 20 mil, dá os 27.200. Esse que foi o seu ganho na conversão, que nós vamos ter que abrir. De onde que veio esse ganho nessa conversão aqui? Ou seja, do período de 2019 para o período de 2020, houve um acréscimo, né, de 27.200 aqui, ó. Passou de 20 mil para 47.200, a diferença de 27.200. Agora, qual que é a origem dessa diferença? Aí tem a abertura logo embaixo aqui, ó. Vamos lá. Então, você tinha lá um fechamento lá de PL de 49 mil reais, aí ele aqui, ó, 40 mais 9, 49 mil reais, e um PL final de... Não, a diferença, né, entre a taxa, né, de 2,50 para 3 em relação ao seu fechamento do PL foi de 122.500 menos 147 mil. Dá uma diferença aí de 24.500. Deixa eu tarjar ela aqui, ó. Não, acho que eu não entendi isso aí, não. Esse 49 mil tá, é o que tinha do lucro acumulado mais o capital. Não. Vamos voltar aqui, ó. Cálculo da variação do ajuste na conversão. Nós vamos fazer aqui, ó, a abertura desses 27.200, ok? Aí eu entendi. Tá, então vamos fazer a abertura dele. De onde que ele veio? Bom, primeiro que ele veio da diferença das taxas que você utilizou. Aqui, ó, você utilizou para o saldo do seu PL inicial uma taxa de 2,50. E em 31 de dezembro de 2019. Em 31 de dezembro de 2020, a taxa foi de 3, certo? Então, sobre o saldo do seu PL inicial, essa que é a informação. Sobre o saldo do seu PL inicial, que era de 49 mil dólares, você teve uma diferença de 24.500. Qual que é a origem disso? A diferença dessa conversão aqui, ó. Você converteu para o 2,50, você usou a taxa de fechamento de 3 em 2020, você teve uma diferença de 24.500. É como se você pegasse aqui, ó, 49 mil, multiplicasse por 3 e depois pegasse 49, multiplicasse por 2,50, a diferença deles vai dar 24.500. Ou seja, é a diferença sobre o seu PL inicial, aqui, ó, que é a origem desse ganho que você obteve aí, ó. Aqui, ó, só para a gente enxergar isso aqui, ó. Nós estamos fazendo aqui a análise desse ajuste da conversão aqui, ó. Ele passou de 20 para 47.200. Voltando aí, ó. Seu ajuste na conversão foi de 20 para 47.200. Bom, como é que a gente chegou nesse ajuste aqui? Não foi simplesmente pegando lá o ativo e diminuindo o capital e o lucro? Ou seja, como se nós estivéssemos usando aqui uma marreta mesmo para poder fechar o nosso balanço. Aí eu estou mostrando aqui que não foi. A gente tem como justificar essa diferença aqui, ó. Então, vamos justificar. O que justifica essa diferença? De 20 para 47.200, que deu 27.200. Justifica isso, ó. Você usou uma taxa de 2,50 em 2019 e uma taxa de fechamento de 3 em 2020, que é o critério de fazer mesmo, é a técnica de fazer essa conversão. A diferença entre essas taxas te gerou um ganho de 24.500, pura e simplesmente. Sua taxa era de 2,50, agora sua taxa é de 3. A diferença entre as taxas aqui em relação ao seu PL inicial te gerou um ganho de 24.500. Ok? Ah, entendi. Uhum. E agora, em relação ao seu lucro, em relação ao seu lucro, qual foi o ganho sobre a diferença dessas taxas no lucro aí? Vou até mudar essa expressão aqui, vou colocar aqui assim, quer ver? Para facilitar. Ó. Ganho diferença de taxas. Só assim. Ó, ganho na diferença, ganho ou perda, né? Poderia ter sido uma perda se a cotação fosse para baixo. Ganho ou perda. Como foi para cima, de 2,50 para 3, você teve um ganho. E aqui, ó, vou colocar da mesma forma aqui, ó.
Não, vou até tirar isso aqui, que nem precisa. Vou tirar isso aqui, ó. Excluir essa linha. Pronto. Aí, ó. Acabou. Então, aqui, ó. Ganho... Deixa eu colocar em caixa alta aqui. Pronto. Ganho ou perda na diferença de taxas. Então, sobre o PL inicial, o ganho foi de 24.500. Sobre o lucro, vamos lá, ó. O lucro foi de 9. Tá ele aqui, ó. O lucro foi de 9, em X2. Só que nós usamos aqui, ó, a taxa de 2,70. E a taxa de fechamento é 3. Então, a diferença de 2,70 para 3 no seu lucro foi de 2.700. Vou colocar na mesma cor aqui, ó. 2.700. Pronto. Somando aqui os 24.500 com os 2.700, você chega lá no ajuste de 27.200 que você encontrou anteriormente aqui, ó. É como se fosse a abertura desse ajuste que você fez lá. Agora eu entendi. Né, o que explica essa diferença aqui? Ó? Explica a diferença de taxas. Você usou taxas diferentes de fechamento e taxa diferente no momento que você fez a conversão lá no balanço patrimonial. Por isso que ocasionou essa variação aqui de 27.200. Ok? Agora, pessoal, isso é uma técnica de se fazer a conversão, entendeu? Agora, faz sentido se usar essas taxas da forma como estão aqui, porque, olha, taxa de balanço patrimonial é a taxa de fechamento, taxa da DRE é a taxa média do exercício. Como você fez lá o ajuste da conversão por diferença, você está demonstrando aqui qual que é a origem dessa diferença. Uma parte é com base no seu PL inicial e a outra parte é com base no lucro do exercício. Você usou taxas diferentes para poder fazer esse fechamento aí. Agora você fala, mas espera aí, isso aqui tem mais contas, né? De novo, repetindo aí, você poderia ter um monte de contas aqui. O critério de fazer é esse aí. Independente do tamanho do seu balanço, do tamanho da sua DRE. O critério é esse aí. Tadeu, a gente pode pensar, então, de forma de lógica, assim, porque o ativo e o passivo, a gente está usando a taxa do dia de fechamento, porque aquilo que a gente tem como ativo e passivo está sendo cotado naquela taxa daquele valor. Então, a gente está usando a moeda daquele dia. Porque vamos pensar o seguinte, sabe, João? Só para acrescentando aí. O balanço é uma posição estática, né? Naquele exato momento. Então, você está utilizando a taxa de fechamento mesmo, que é a cotação do dólar naquele dia. Ok? E aí, o seu capital não posso usar essa taxa porque ele não foi formado naquele dia. Ele foi formado já um tempo anterior. Então, não posso, porque estaria mentindo. Aqui, ó, vamos pensar o seguinte. O capital social, você está utilizando a taxa na data da incorporação, e faz todo sentido, que você concorda que o capital ele é uma conta que não se movimenta. Só movimenta se você, claro, se você aumentar o capital, né? Diferente dos outros itens do balanço. Mas o capital, ele só é aumentado, né? Ao longo dos períodos, você pode fazer uma integralização de capital, né? Ok? Quer dizer, é uma conta que não se movimenta em função enfim, dos negócios, né? É só se o sócio injetar mais recursos é que ele é movimentado, né? Ele não é fruto do seu negócio. Ele é fruto do dinheiro do sócio, não é fruto do dinheiro da empresa, do negócio da empresa. Então, por isso que faz sentido você usar a taxa no momento em que o sócio coloca o recurso na empresa. Entendeu aí o conceito? Entendi. Porque todos os outros elementos do patrimônio, seja de ativos, seja de passivos, seja o próprio lucro, a origem dessa movimentação é o próprio negócio, né? Você vende, você compra, enfim, você movimenta o seu negócio, você mexe com essas contas todas. O capital social é o único que não mexe. O capital social ele só mexe quando o sócio coloca dinheiro na empresa. Ele não tem correspondência ele não tem relação com a movimentação que a empresa faz ao longo do período. Perfeito? Por isso você usa aí a taxa da data da integralização do capital. Não, beleza. Ok? Então, aí você fez do balanço lá patrimonial. E a DRS está usando a taxa média, porque o lucro foi formado
ao longo de todo o período. E aí o dólar, enfim, você vendeu em, sei lá, 1º de janeiro o dólar estava cotado a 2,50, 2,60. Você vendeu no dia 15 de fevereiro, o dólar estava cotado a 2,70. E aí vai, né? Você tem diversas variações. Quando você está aí você fechou a sua DRE em 31 de dezembro, né, daquele ano. Você usou aí, você vai usar uma taxa média considerando que ele foi formado aí ao longo de todo o exercício aí. Faz todo sentido, né? E aí depois você faz a abertura aí para você saber assim, de onde você tirou essa, já que você fez por diferença esse ajuste lá no seu balanço, de onde que ele veio? Olha, veio esse ajuste veio em função da diferença das taxas mesmo. E aí você fez essa abertura aqui. Pode falar, quem é que ia falar aí alguma coisa? Eu ia perguntar se fosse ao contrário, passar do dólar para o real. Ah, sim. O processo é exatamente o mesmo. Só que ao invés de você estar aqui multiplicando, você vai dividir. Caiu umas questões dessa no CFC. Ah, sim. Eu fiquei confusa, porque lá estava de euro para real, de dólar para real. Ah, bacana. Então, sabe o que a gente pode fazer? Para a semana que vem, eu pego essa questão lá do conselho e resolvo ela com vocês aqui. Ah, vai ser ótimo. Isso. Eu vou pegar essa, a do conselho, essa questão de conversão, eu tenho ela, eu acho que eu tenho. Foi a última, é agora da última prova? Isso. Então, eu vou pegar ela lá e faço a solução dela com vocês aqui. Ok? Então tá. Olha só, pessoal, eu vou publicar então esse resultado aqui dessa pós-aula. Publico hoje ainda. E aí nós vamos combinar o seguinte, na próxima semana, na quarta-feira, eu vou pegar todas essas questões, os tópicos, né, que envolvam cálculo, né, que tem prática, e aí a gente faz um exercício aqui para um preparatório para a prova oficial. Fica bom, não fica? Show. Aí eu pego desde lá o primeiro exercício, tudo que é em termos de prática, eu faço aqui com vocês aqui, a gente faz juntos aqui. Tá bom? Beleza. Combinado. Combinado. Então é isso, eu faço a publicação aqui, na aula que vem eu faço. Quem me perguntou o negócio dessa questão foi quem? Quem é? Isabela. Ô, Isabela, eu trago essa questão e faço com vocês aqui na hora. Tudo bem? Tá bom. Fechado então, pessoal. Então, por hoje, é isso. Tá? A gente volta a se falar aí na semana que vem. Tá ok. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais então. Boa noite, Tadeu. Falou, campeão. Não. Boa noite, gente.